Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes. Hoje, dia 23 de maio de 2025, começando o Balaio de Gatos. Nosso destaque de hoje é o episódio que marcou o fim do domínio do coronel Cícero Belisário Alexandrino em Iguatu, que ocorreu por volta do ano de 1912, tá? E sobre o fim, a possibilidade do fim da reeleição no Brasil. A gente volta em 30 segundos. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Tenha paciência. Bom, gente, o episódio que marcou o fim do domínio do coronel Cícero Belisário Alexandrino em Iguatu ocorreu por volta de 1912, durante o governo de Franco Rabelo no Ceará. Nesse período, movimentos populares e forças políticas locais, liderados pelas famílias Pedrocas e Lima Verde, desafiaram a influência da oligarquia Accioli, a qual o coronel era ligado. Após 3 dias de confrontos armados na Praça da Matriz de Iguatu, o coronel foi forçado a abandonar a cidade sob disfarce, ou seja, fugiu escondido, né? Encerrando assim sua era de poder. Esse relato é detalhado no relatório do vigário de Iguatu, conforme mencionado na obra de Francisco de Alcântara Nogueira, que registra os acontecimentos com uma fidelidade histórica, não é? Lembrando, o jornalismo ele conta parte da história para que lá na frente os historiadores façam a montagem de tudo isso, juntem os dados, confirmem os fatos e aí sim repasse para frente como algo muito bem documentado e que você pode confiar naquilo que está sendo entregue. O jornalista tem obrigação com a verdade. Se não faz isso, ou é propaganda ou é má fé, tá bom? Mas rapaz... Mas vamos seguir. Enfim, o fim do coronel. Relato do vigário de Iguatu, 1912. A gente vai dar uma temperada nesse texto para você poder viajar no tempo e entender em linguagem de rádio, tentar formar essa imagem na cabeça de como foi a confusão. Olha, era o ano de 1912, quando as terras quentes e poeirentas de Iguatu viram ruir o poder de um homem que, por anos, governara mais com o medo do que com a palavra. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até quem não tinha juízo tinha que obedecer. O vigário, homem de letras e fé, tomou a pena entre os dedos e escreveu o que os seus olhos, cansados, testemunharam da janela da sacristia: o fim do reinado do coronel Cícero Belisário Alexandrino, um dos últimos baluartes da poderosa oligarquia Accioli. Por 3 dias e 3 noites inteiras, a Praça da Matriz de Iguatu, que já foi protagonista, já recebeu e foi palco de um dos maiores massacres que se teve, né, nessa cidade, em 1860, que foram as primeiras eleições, voltou a se transformar em campo de guerra. Mas rapaz... O sol se punha, tingindo de vermelho o barro das ruas. Esse sol laranja de fim de tarde de Iguatu. Enquanto os Pedrocas e os Lima Verde, armados de coragem e munição, cercavam o casarão do coronel. Aquele mesmo, erguido em tempos de bonança, com suas janelas de madeira nobre e alpendres largos. Pois é. O vigário registrou o que poucos ousariam: o som seco dos disparos, o ribombar metálico da metralhadora e o medo espalhado entre os moradores, que de portas cerradas apenas rezavam, temendo que a sanha dos homens lhes batesse à porta. E então,
No terceiro dia, o símbolo definitivo da derrota, uma rajada de metralhadora .50, e aí tem uma parte que diz que existe, que não existe, enfim, mas vamos ao relato. Cravou-se no telhado do casarão, uma rajada, abrindo um rombo na madeira que por décadas abrigara as estratégias e os desmandos do coronel. Não bastasse o estrago, um homem simples, transeunte, que estava passando lá, né, nem deveria estar ali, acabou sendo ferido, vítima da pólvora que não distingue culpa nem inocência. Do alto da matriz o sino repicou, talvez por costume, talvez por piedade, e o vigário, com a mão firme, encerrou seu relatório com uma frase seca e definitiva, dizendo: partiu o coronel e com ele a última sombra do poder do Zacioli. Saiu escondido, disfarçado, e à noite, segundo contam. Assim ficou selado, entre as páginas silenciosas do relatório, o registro fiel de uma cidade que, em 3 dias de fogo e chumbo, mudou de donos. O casarão, outrora símbolo de um mundo de desmandos e mandos, agora jazia furado e silencioso enquanto os novos senhores, Pedrocas e Lima Verde, celebravam a vitória. Não só sobre um homem, mas sobre uma era inteira. Pois é. E como foi, digamos, o legado dos Pedroca e Lima Verde? A gente conta em outra oportunidade. Mas vamos lá. Mas rapaz... E falando, enfim, de coronelismo e perpetuação no poder. Minha gente, tá aí uma proposta que está dando o que falar. Acabar com a reeleição no Brasil e fixar mandato de 5 anos para senadores. Olha só, de um lado, quem defende essa mudança diz que ela pode evitar o que chamam de profissionalização da política. Eu acho difícil. Aquela história de político que passa a vida toda no mesmo cargo, só pensando em se manter no poder. Com o mandato único, o foco seria governar bem e não só se reeleger. Mas também tem o outro lado da moeda. Será que não corremos o risco de perder políticos que, depois de um primeiro mandato, de aprendizado, né, poderiam fazer um segundo bem melhor? Sem falar que em muitos países, como Estados Unidos e França, a reeleição é vista como um direito do eleitor que escolhe se quer manter ou mudar. E a ideia de reduzir o mandato dos senadores de 8 para 5 anos, pois pode até ser mais de dinamismo, né? Dar mais dinamismo, inclusive, no caso, mas também cria um desafio. Ajustar o calendário eleitoral para não transformar o Brasil num eterno período de eleição, com o povo indo votar toda hora. Pois é, em países como México e Peru, já tentaram abolir eleições e o resultado foi misto. Mas rapaz... Por um lado, menos personalismo. Por outro, falta de continuidade nas políticas públicas, há prós e há contras. Então fica o debate. Será que essa proposta melhora a política ou é só uma mudança para parecer que está fazendo alguma coisa? Mas rapaz... O importante é que a sociedade participe e reflita, porque reforma política mexe com o destino de todo mundo, nosso, o do nosso país inclusive. Pois é, e aí, o que vocês acham? Bora discutir e o importante, não vá brigar com coleguinha por causa de política. É para debater, discutir no sentido de debater, tá bom? Não vá brigar com coleguinha não, porque não vale a pena não. Amanhã estão tudo junto e você com cara de pastel. Tá bom? Se liga aí. Sexta-feira, sextou. Aproveite, vai lá curtir o Motofest, ver umas motos bem bonitas, show de rock, aproveite para curtir. O evento é bom, tá? Eu recomendo. Um abraço para você. Tchau, até segunda. Que uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, sucupira!